Quer saber qual que é o principal sinal que um comunicador dá e que você consegue perceber que ele não é qualquer orador, que ele realmente tem excelência na fala dele? Pois bem, é esse o sinal. Silêncio. A arte de fazer pausas enquanto você fala. E essa é com certeza a técnica mais subestimada, mais cheia de crenças e que poucas pessoas a utilizam com intencionalidade e consciência. Mas quando você faz pausa, você dá tempo para a pessoa absorver a mensagem que você acabou de falar. E a pausa faz com que a tua fala ganhe força e a pessoa que está te assistindo olhe e fale: uau, isso deve ser importante. Sim, esse é o poder das pausas. E é sobre isso o episódio dessa aula, então fique ligado porque eu vou te ajudar a sustentar o silêncio quando você fala. Quando você vai gravar um áudio no WhatsApp, quando você vai fazer uma reunião ou uma apresentação importante ou até mesmo estar diante de alguém numa conversa, quem sustenta o silêncio, quem faz pausas, domina a comunicação. Então se inscreva já no canal, porque toda terça-feira às 8 da noite eu posto um conteúdo gratuito para você desenvolver sua comunicação e sua oratória de forma gratuita. Então se inscreva aqui e encaminhe para os seus amigos que precisam melhorar a oratória. Tudo bem, meus amores? Ok, então vamos lá. Queridos, existe um mecanismo ideal de fala. Como assim? Um funcionamento, um processo, uma ordem que as coisas devem acontecer para que a tua fala seja o mais excelente possível e para que você consiga dominar a arte de fazer pausas. Mas qual mecanismo ideal de fala é esse? Ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é respirar. E quando eu digo respirar, é literalmente respirar, é puxar o ar. E isso oxigena o cérebro. Respirou em silêncio de boca fechada? Presta atenção, ó. Você pensa no que você vai falar e aí você fala. Respira, pensa e fala. Percebe que no mecanismo ideal de fala, você só fala no terceiro ponto. Antes de você sequer falar, existem 2 outras etapas que precisam acontecer. O grande desafio é que no palco, quando você está diante de uma plateia ou numa apresentação, ou quando você está em exposição, 1 segundo equivale para quem está no palco a 5 segundos. Parece que 1 segundo é eterno, sendo que não é. 1 segundo é 1 segundo em qualquer lugar do mundo. Só que como você está numa situação de vulnerabilidade e exposição, você tem a impressão de que o tempo é muito mais longo do que de fato é. O seu batimento cardíaco provavelmente está acelerado, você está com os pensamentos acelerados, então 1 segundo para você é muito mais do que parece. E você fica ansioso para ocupar o espaço do silêncio em vez de sustentar ele. Existe uma crença de que se eu ficar em silêncio e fizer pausas como essa, eu vou perder a atenção do público. E isso é mentira. Na verdade, as pausas, elas captam a atenção do público, porque o público olha e fala. Se ele estiver meio dormindo, sabe quando a plateia está meio dispersa e você faz um silêncio? A plateia olha para ver o que está acontecendo. E aí você retoma a atenção do público. Então as pausas são excelentes. O silêncio, sustentar o silêncio é a técnica mais avançada de comunicação, porque demonstra que o orador tem confiança em estar ali exposto. Por isso, use e abuse desse mecanismo. E tem outra coisa muito importante. Quando te pedem a opinião para algo, quando te perguntam algo, o que geralmente você faz primeiro? Você pensa ou você fala? Geralmente você fala, sem pensar. E é aí que os erros de comunicação acontecem. Quando te pedem a opinião para algo, em qualquer situação, nós deveríamos pensar antes de falar. Só que a gente não pensa. E para pensar com clareza, você precisa respirar. Por isso que esse é o mecanismo. Essa ordem faz do mecanismo ser o ideal para a fala. Respira, pensa e depois você fala, sem pressa.
Agora, como as pessoas vão para uma apresentação com pressa de sair logo daquela situação, isso faz com que elas acelerem a fala, não respirem corretamente, não pensem com calma para falar. Isso faz com que elas não façam as pausas adequadas e entupam a comunicação delas de vícios de linguagem. Tudo para ocupar o vazio do silêncio. Já conversou com aquela pessoa no elevador? Está no elevador, acabou o assunto e às vezes a pessoa é inconveniente e começa a puxar assunto desnecessário ou desagradável só para não ficar em silêncio? É um saco, não é? Da mesma forma, um orador que fica entupindo de vícios de linguagem os espaços do silêncio se torna irritante, fica irritante para os ouvidos. Por isso, queridos, sustente as pausas. Essa foi a dica que eu queria deixar para vocês na aula de hoje, uma dica valiosíssima. E lembre-se, sustentar o silêncio é a dica mais avançada, a técnica mais avançada de comunicação. Se você gostou, dá um like aqui para eu continuar trazendo dicas valiosas como essa. Você pode treinar isso, treinar, fazer pausas, respirar durante, sabe o quê? Tá gravando um áudio no WhatsApp, tá numa ligação, tá numa reunião ali com o teu cliente, treina isso. Treina a pausa, ou falar com calma, falar com paciência, sem pressa, sustentando o silêncio para dar força naquilo que você está falando. Curte aqui se você gostou e encaminha para os seus amigos que querem desenvolver a comunicação e a oratória. Um beijo e até a próxima.